ainda não me conheçam ou ainda não tenham tido a oportunidade de ter aula comigo, aí eu sou Diego Augusto, eu sou enfermeiro, eu sou professor do curso de enfermagem da ACES, eu sou mestre em enfermagem e faço doutorado em enfermagem. Eu estou como regente da unidade temática 3, tá? Na unidade temática 3 a gente fala um pouco sobre o atendimento de enfermagem nas urgências e emergências no ambiente pré-hospitalar. E aí a gente já vem trabalhando desde o início do semestre algumas medidas de atenção a pacientes vítimas de algumas situações que ocorrem normalmente no ambiente extra-hospitalar, ou seja, na rua, no supermercado, ou em outros ambientes que nós tenhamos o nosso convívio, tá? E aí diversas situações podem acontecer nesse convívio. Até então, a gente estudou, todas as vezes que a gente falava nas aulas, a gente discutia as situações oriundas de um trauma. Então, a gente falou de acidentes automobilísticos com motocicleta, o atropelamento, as quedas, as lesões musculoesqueléticas. E aí, para dar continuidade, a gente entra em outra situação que é muito comum de acontecer nesses ambientes, que é a parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória, ela é um evento onde o próprio nome diz, há uma parada do funcionamento do coração, principalmente enquanto órgão geral, e essa parada do coração ela vai causar algumas consequências do ponto de vista geral à vítima que é acometida. Então a gente vai perceber, poxa, Diego, mas o nome que está aí é cardiopulmonar. Quer dizer que só o coração para e o pulmão não para? E aí, o que é que acontece? No contexto da fisiologia, do aparelho respiratório, do aparelho cardiovascular, há uma relação de grande dependência entre o coração e o pulmão. Tanto que vocês vão perceber em algum momento que, se o coração tem a sua atividade prejudicada, isso vai trazer prejuízos para o pulmão. Se o pulmão tem a sua atividade prejudicada, eu vou estar trazendo prejuízos para o coração. A atividade desses dois órgãos é extremamente interligada, parceira. Por quê? Se o coração depende do pulmão para oxigenar o sangue e garantir a distribuição do sangue arterial por toda a extensão do corpo, e o pulmão depende que o sangue vá para ele e retorne para o coração para que esse processo de oxigenação aconteça. Então, em linhas gerais, se o coração para, o pulmão vai parar também. Ou vice-versa, se o pulmão parar, o coração vai parar também, tá bom? Então, desde o início dos anos 90, existe uma associação internacional que ela discute como realizar as medidas de abordagem e de reanimação de um paciente. Ou seja, quando a vítima tem uma parada cardiorrespiratória, a gente precisa fazer uma reanimação cardiopulmonar. E aí o que é que ocorre? Cada um poderia fazer de uma maneira como entende. Então, hoje existe um protocolo. É o protocolo da AHA, AHA, American Heart Association. Esse protocolo, ele dá as orientações e as boas práticas baseadas em evidências científicas que devem ser praticadas em pacientes no ambiente extra-hospitalar e intra-hospitalar. Então, como nós estamos no ambiente pré-hospitalar, extra-hospitalar, em outras palavras, a gente vai receber e vai entender a partir de agora as recomendações para o suporte básico de vida, que é o que a gente está fazendo, em cardiologia, ou seja, na reanimação cardiopulmonar, tá bom? Então, vou aqui passar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário. Eu vi que tem algumas pessoas já que eu conheço, assim, de outros lugares, que são profissionais da saúde, se quiserem fazer alguma colocação, pode ficar bem à vontade, tá bom? O professor estava esperando por esse assunto, meu Deus. Tava, só não tem uma parada aí, porque não tem que ele atenda, tá vendo? Misericórdia. Então, vamos lá. A parada cardiorrespiratória, como eu disse, é basicamente a parada do funcionamento do coração e do pulmão. Então, num conceito bem detalhado que a American Heart traz cessação da atividade mecânica do coração confirmada pela ausência dos sinais de circulação. Vamos pensar nessas duas frases. Cessação da atividade mecânica do coração, ou seja, eu só vou ter uma parada cardíaca quando o coração para de bater, para de se movimentar, e ele é confirmado pela ausência de sinais de circulação. Como é que nós, no atendimento pré-hospitalar, poderíamos identificar essa ausência dos sinais de circulação? O que é que vocês me dizem aí? Podem falar. Sem pulso.
Isso, paciente sem pulso, ausência de pulso. Então, esse é o principal sinal que a gente vai identificar. Então, vamos pensar que o ponto primordial para a gente identificar a parada cardiorrespiratória é a verificação do pulso. Mais uma vez, eu lembro, lá no protocolo PHTLS que a gente estudou, a gente viu que na letra C, circulation, a gente avaliava o pulso e a perfusão, né? E aplicava os cuidados para poder melhorar isso. Aqui, lá também, quando vocês fizerem o C e identificarem a ausência de pulso, a gente começa o protocolo de parada cardiorrespiratória ou protocolo de reanimação. Então, quais são as causas? Professor, Oi. uma pessoa cianótica também se encaixa? Não necessariamente, porque a cianose ela é um sinal de dificuldade de circulação sanguínea em virtude de um problema respiratório. Por exemplo, quando uma pessoa está com cianose, pode ser de várias maneiras essa cianose. Ela pode ser uma cianose de extremidade, os dedinhos, a ponta dos dedos dela está roxinha. Isso indica que o sangue está chegando lá, mas ele não está chegando com um potencial de oxigênio legal. A cianose pode ser na face, você pode olhar a pessoa, o rostinho dela está roxinho, isso pode indicar uma obstrução da via aérea. Ou a cianose pode ser central, você pode ver no nível do peito dessa pessoa que ele está roxinho. E aí, quando o peito está roxinho, é um sinal que esse paciente está infartando, tá? Mas vamos pensar que quando o paciente tem uma parada cardíaca, é o primeiro sinal que ele vai ter a ausência de pulso. O segundo, a ausência de responsividade. O que é que seria isso? Lembra que no D do PHTLS a gente fazia o estímulo de chamar a vítima, dizer, moça, acorde, onde é que você está? Está entendendo? Sabe? Me diga seu nome, para a gente testar a consciência. Vamos pensar que se a gente abordar uma vítima agora num ambiente extra-hospitalar e for avaliar se ela tem uma parada cardiorrespiratória, além de avaliar o pulso, a gente tem que falar com a vítima. Porque às vezes aquela vítima até tem consciência, mas ela está com uma diminuição desse nível de consciência em virtude de outro problema, e não é uma parada cardiorrespiratória, entendeu? Então a gente tem que avaliar tanto a questão do pulso, mas a questão de responsividade da vítima. Eu vou chegar nesse ponto mais detalhadamente adiante. Então, quais as causas que podem levar uma vítima a desenvolver uma parada cardiorrespiratória? Eu vou usar uma canetinha para riscar a tela, aí vocês vão acompanhando o que eu vou dizer. Nessa primeira figura aqui que eu estou fazendo uma bolinha vermelha, não é bem uma bola, é uma forma aí que eu não sei conceituar. Eu tenho um homem que tem uma dor no peito. Essa dor no peito, uma dor torácica, ela pode ser oriunda de um problema cardíaco, que pode ser desde uma arritmia cardíaca que culmine numa parada cardiorrespiratória ou no próprio infarto agudo do miocárdio, que a gente chama de IAM, tá? Pode ser uma das causas da parada cardiorrespiratória. Normalmente, essa causa, ela é oriunda de um problema que aconteceu relacionado aos hábitos de vida, que está nessa bolinha que eu risquei aí, com essa imagem do coração e de um vaso. Não sei se vocês estão vendo, mas dentro desse vaso tem um acúmulo de placas de gordura aí na base, nele. E aí esse acúmulo de placas de gordura nos vasos, principalmente nas artérias, eles impedem uma boa circulação do sangue e podem causar um colapso do coração. E aí o que é que ocorre? Uma parada cardiorrespiratória. Esse problema aqui se chama aterosclerose. A aterosclerose ela é comum em indivíduos da idade adulta, nós, por exemplo, podemos estar sendo acometidos por ela, e normalmente ocorre em virtude de uma alimentação que não é bem regrada. Pessoas que não se alimentam bem, pessoas que não têm bons hábitos de vida, e aí vamos pensar na questão do sedentarismo, que é a não realização das atividades físicas, pessoas que têm uma dieta rica em gordura, ou alimentos que têm uma quantidade de sal muito grande. Esse produto alimentar, ele vira gordura, e essa gordura ele se acumula tanto na região da pele, dos tecidos, como também a nível dos vasos, tá? Outro problema que pode levar à parada cardiorrespiratória são as disfunções respiratórias, principalmente aquelas que têm a obstrução da via aérea, o corpo estranho, o ováceo, que a gente falou lá nas primeiras aulas. Então, essa condição, ela pode culminar, principalmente a obstrução, numa parada cardiorrespiratória. E no último caso ali, as hemorragias, né? A gente viu que as hemorragias, elas causam um colapso do coração em virtude do choque, tá ruim minha caneta aqui, o choque hipovolêmico, né?
Então, essa condição também pode levar ao surgimento e à ocorrência da parada cardiorrespiratória. Tranquilos até então? Beleza, vamos embora. Então, existem algumas condições que a gente precisa ter e entender para realizar uma reanimação cardiopulmonar. A gente vai, nessa reanimação, fornecer a substituição da atividade do coração de forma mecânica, a partir de compressões no tórax, e trabalhar com a possível oxigenação para a perfusão dos órgãos, tá? Para que isso aconteça, a gente precisa ter calma, em primeiro lugar, saber que é uma situação grave e que eu preciso ter ao aproveitamento do tempo da melhor maneira possível. Eu não posso fazer as coisas na incerteza, na dificuldade ou no medo. Se tiver tudo isso, vai ter que ir com isso também, porque o paciente precisa, a vítima precisa de uma assistência imediata. Vamos pensar que uma vítima em parada cardiorrespiratória, ela não tem a condição de esperar por muito tempo que a assistência seja dada, senão ela vai a óbito. Pensando nisso, a American Heart Association, que eu falei lá no começo da aula, ela tem o protocolo voltado para o suporte básico de vida. Esse protocolo, a última revisão dele foi em 2015, eu digo a revisão por completo, e em 2017 tiveram algumas adaptações que foram realizadas. A gente está no ano de 2020 e ainda não houve nenhuma atualização em relação a isso. A gente espera que normalmente ela aconteça em breve, porque normalmente a American Heart utiliza o período de cada 5 anos para poder fazer essa atualização. Foi estranho que em 2017 eles trouxeram um alinhamento, mas foi só algumas inclusões no contexto do protocolo, não determinou basicamente a sua modificação, tá? Então, para que o protocolo comece, a gente tem uma estratégia de passos gerais que precisam ser seguidos, que a gente chama de cadeia da sobrevivência. A cadeia da sobrevivência, ela normalmente é aplicada no ambiente extra-hospitalar e no intra-hospitalar, com etapas que possibilitam a identificação da forma de cuidar dessa vítima. Então, vamos lá, são 5 etapas. Primeira, chame por ajuda. Você só vai realizar uma reanimação cardiopulmonar se você tiver alguém com você. Se você estiver sozinho, você não vai conseguir dar conta daquele recado por muito tempo. Então, é importante chamar por ajuda de alguém que esteja no local. Um leigo, por exemplo, ele pode te ajudar. Um colega que está com você naquela ocorrência pode estar te ajudando. Se você está num ambiente extra-hospitalar enquanto socorrista, tá, eu fui agora no supermercado fazer a feira, de repente eu identifiquei uma pessoa em parada cardiorrespiratória. Eu tenho que chamar por ajuda das pessoas que estão no ambiente e chamar por ajuda dos órgãos que possam me dar um auxílio no sentido disso. Então, liga para o SAMU e faz a ajuda das pessoas que estão naquele ambiente para poder conduzir aquela parada com você. Você vai começar o mais imediatamente possível as manobras de compressão do tórax, que estou aqui no segundo elo, tá? Essas compressões, elas têm que ter uma ritmicidade, elas não podem ter paradas, eu não posso parar de comprimir, ficar conversando, avaliar alguma outra coisa que não seja a vítima. Nos ambientes em que houverem desfibriladores, não se preocupa que eu vou explicar daqui a pouco o que é o desfibrilador, você pode aplicar a desfibrilação precoce, que tem indicações e evidências científicas que mostram que ela ajuda bastante na reanimação do paciente. A gente fica nesses 2 elos até esse órgão do SAMU, que eu chamo por ajuda, chegar para fazer o transporte seguro da vítima e levá-la a um ambiente hospitalar para o suporte avançado após a parada cardiorrespiratória. Então, vê que são 5 etapas gerais que nos ajudam a ter a condição de assistir essa vítima de uma forma mais segura e adequada possível. Torna-se extremamente importante que nos ambientes em que a gente esteja, a gente sempre oriente as pessoas que da eminência do risco que há do surgimento de uma parada cardiorrespiratória, mas que também que elas podem entender essas 5 etapas para realizar o cuidado dessas pessoas. Então, ambientes que têm alta circulação de pessoas, escolas, faculdades, shopping centers, supermercados, a gente tem a obrigação de estar orientando os funcionários para essa condição aqui, para que, no caso da ocorrência, eles saibam como agir, tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo que é uma situação muito comum na parada cardiorrespiratória. Eu tenho uma pessoa
que ela normalmente tem uma condição de doença pré-existente, normalmente cardíaca, e aí o que é que ocorre? Ela faz um esforço demasiado, além do que ela tem a condição de fazer, e ela tem uma condição que é um dos indicadores que a parada cardiorrespiratória está acontecendo. Nesse vídeo, eu vou pedir para que vocês prestem atenção na respiração que a vítima faz após ela ter a perda da consciência, tá? É uma respiração agoniante ou agônica, tá? Que a gente chama de gasping. O gasping é uma respiração incomum que está demonstrando que aquela vítima está tendo um colapso cardiovascular e isso está levando ela, naquele momento, a desenvolver uma parada cardiorrespiratória, tá? Deixa eu ver aqui, essa caneta aqui não desativa. Deixa eu desativar ela. Pronto. Acho que agora vai. Deixa eu ver aqui o som. Tá no ter bronca. Vamos lá, vou passar o vídeo. Qualquer coisa eu repito, tá? Vê que ele botou a mão no peito, com dor no peito. Olha a respiração dele, ó. Vê que ele abre a boca na tentativa de captar mais oxigênio. Ele faz a respiração, ele faz a inspiração e abre a boca junto, tentando captar mais ar. E aí ele começa a ter uma deteriorização, ó, ao ponto que ele vai perder a consciência e a gente vai ter um indicativo que ele já está na parada cardiorrespiratória. Ó, perdeu a consciência, está em parada cardiorrespiratória. Vou passar novamente para que vocês vejam, aí depois eu faço os comentários. Beleza. Então, alguém tem dúvida ainda? Ou com alguma dúvida? Não, me abre o microfone, tá tudo ok. Então, vê só. Aquela... Oi. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. É sobre essa cadeia de sobrevivência que tu falou aí. Vamos voltar para ela lá. Pode falar. Sobre a questão da desfibrilação precoce. E se o ritmo não for chocável, o que é que acontece? Aí você não precisa desfibrilar. Eu vou falar mais adiante, vou só abrir para você, mas lá na frente eu vou falar. O desfibrilador que a gente vai utilizar nesse contexto é o DEA, o desfibrilador eletrônico automático. O desfibrilador, no caso, quem é que está falando? Eu não estou vendo vocês, eu só vejo a minha tela. Quem foi Tiago, Oi, Tiago. Desculpa, não tinha identificado a tua voz. Aí, Tiago, o que é que acontece? Nesse caso, a gente usa o DEA. O DEA, quando a gente coloca os eletrodos, ele vai ter o poder de verificar o ritmo do paciente, ou a arritmia que ele está desenvolvendo. No ambiente hospitalar, a arritmia mais comum de acontecer é a fibrilação ventricular. E aí o DEA, ele identifica se o ritmo é chocável ou não. Se ele for chocável, o DEA recomenda que você aplique o choque. Se ele não é chocável, o DEA vai dizer que você continue as compressões, porque aquele paciente não tem indicação de comprimir, de fazer a desfibrilação. Só ali, sim, em linhas gerais, mas quando chegar lá eu vou detalhar bem direitinho isso. Tá? Beleza, valeu, professor. Valeu. Então vamos lá. Continuando, então mostrei para vocês o gasping ou gasping, cada um chama aí da forma como quiser. O gasping é essa indicação de que o coração está parando e que a vítima está tendo esse colapso. E aí a gente já tem 2 sinais que podem evidenciar a gente aí no contexto desse gasping, dessa vítima estar em parada ou não. Então a gente vai ver primeiro a responsividade, se a vítima está respondendo aos estímulos que estão sendo feitos, se a vítima tem pulso, e se antes dessa vítima ter o pulso, em algum momento, ela começa a demonstrar sinais em que ela está desenvolvendo o gasping. Porque, por exemplo, na via pública, a pessoa não vai cair desacordada imediatamente. Ela pode ter uma redução do seu nível de consciência a partir do gasping. Então,
torna-se importante observar a responsabilidade da vítima e se tem a presença do GASP. Aí, como está dizendo aqui no slide, bate nos ombros da vítima e pergunta se ela está bem, para verificar essa responsividade, já verifica a condição do pulso e avalia se essa vítima está em parada cardiorrespiratória, já chamando por ajuda. E aí essa ajuda é de alguém que está no local, que você está fazendo essa abordagem, ou também fazendo contato via telefone para o SAMU, tá certo? A gente verifica se a vítima tem pulso, como eu tinha dito para vocês. Então, a gente verifica no mínimo por 5 e não mais por 10 segundos. Se você não sentir o pulso, é um indicativo que essa vítima está em parada cardiorrespiratória e que você precisa imediatamente realizar as compressões do tórax dessa vítima. Você deve começar a reanimação o mais breve possível. Obviamente que é importante a gente pensar em algumas coisas. Nessa primeira abordagem, que eu estou chamando por ajuda, é importante que quando essa ajuda chegar, como você é a pessoa que é orientada sobre como reverter esse caso, que você oriente um leigo a afastar as pessoas do local, a isolar o ambiente. Lá no APHTLS, a gente falava dos 3 S, né? Cena, segurança e sinalização. Aqui é importante, basicamente, pensar nesse contexto também, mas lembrando que a gente tem a vítima enquanto primordial nesse sentido da assistência a ela. Então, pede para que alguém se aproxime, alguma das pessoas que estão naquele ambiente, e que ela organize, afaste as pessoas, evite a exposição desnecessária da vítima, para que a gente tenha o foco apenas na reanimação cardiopulmonar dessa vítima, tá certo? E aí, lá no PHTLS, a gente tinha o XABCDE. Aqui eu vou fazer a abordagem utilizando o CAB. Eu vou fazer o C de circulation, onde eu vou fazer as compressões do tórax. Eu vou ter o A, que é o airway, ou vias aéreas pérvias, e o B, que é o breathing, que é a respiração. E aí vamos começar com o C da circulação. Aí na tela está dizendo o quê? O protocolo de 2017 diz que a gente deve realizar as compressões torácicas o mais breve possível. Essas compressões ela tem que garantir a descida e o retorno do tórax para sua posição original, e elas têm que ter um ritmo de 100 a 120 compressões por minuto. Então, você vai lá, se posicionar, fazer a compressão da vítima, fazer de 100 a 120 compressões por minuto, certo? Ô, Diego, eu estou sozinho, como é que eu faço? É dessa forma como eu disse, avalia a responsividade, o pulso e inicia as manobras de 100 a 120 compressões por minuto. Cada ciclo, ou cada vez que você vai aplicar um ciclo de reanimação, ele deve ter 2 minutos. Então, numa linha geral, a gente teria de 200 a 240 compressões por ciclo, certo? Terminou o ciclo de compressões, avalia o pulso novamente para ver se a vítima continua em parada ou se ela retornou dessa condição. Ô Diego, eu estou numa ambulância com uma colega e a gente tem a condição de dar oxigênio para essa vítima, de oxigenar essa vítima. E aí por que eu estou falando isso? Desde 2015, no protocolo, não é obrigatório o uso de oxigênio na reanimação no suporte básico. O mais importante é fazer a compressão do tórax e garantir a substituição da atividade do coração. Porque já o estudo em 2015, e houve o reforço dessa evidência científica em 2017, onde diz que é mais importante fazer o sangue circular no corpo e ele distribuir o potencial de oxigênio que ele tem, do que a gente ficar ventilando a vítima e por muitas vezes não ter o potencial de entregar esse oxigênio para os tecidos, principalmente para o órgão principal desse contexto, que é o cérebro. O que determina complicações ou sequelas na parada cardíaca é a hipóxia, pouco oxigênio, no cérebro, ou a hipóxia cerebral, tá? Então, a nossa função aqui é fazer esse sangue circular. Então, a substituição da função cardíaca através da compressão é um indicativo muito importante para que a gente consiga manter essa vítima em boas condições de vida e com um bom prognóstico após a recuperação dela. Então, se você está sozinho, não tem condição de ventilar, de 100 a 120 compressões. Alguém abriu o microfone. Oi, Diego, é remédios. Oi, remédios. No caso quando a gente faz a compressão no torácica, para reanimação, não vai precisar dar uma busada? Não necessariamente, ela não é obrigatória. E aí era isso que eu estava começando a falar. Se você está sozinho, remédios e os demais, e não tem como ventilar a vítima, não se desespere.
você vai fazer as compressões ininterruptas, sem parar, de 100 a 120 por minuto. Você vai comprimindo essa vítima de 100 a 120 por minuto e no final, dos 2 minutos, você checa o pulso. Se você está com um suporte que você pode usar o ambu, você tem uma fonte de oxigênio, tem como ventilar a vítima, aí você não vai fazer de 100 a 120. Você vai fazer 4 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações. E aí como é que funcionaria isso? Nesse caso, eu vou ter 2 socorristas, em que um vai ter a condição de comprimir e o outro a condição de ventilar. E aí o que é que ocorre? Eu vou fazer 4 ciclos, que vai dar 120, de 30 compressões, e no final de cada 30 compressões, a gente vai lá e vai dar 2 ventilações na via aérea do paciente, utilizando o ambu ou o pocket mask, que eu vou mostrar essas imagens já já. Todo mundo conseguiu entender essa parte? Eu preciso repetir. Ok, valeu. Deu para entender, né? Alguém tem alguma dúvida? Restou alguma dúvida? Beleza, pelo jeito não. Então, se eu estou sozinho, de 100 a 120 compressões por minuto. O ciclo tem 2 minutos, nas 2 situações. Se eu estou com alguém, um colega, um parceiro, e tem uma condição de ventilar, 30 compressões para 2 ventilações, 4 ciclos, e aí no final eu vou ter de 100 a 120 compressões, a mesma coisa, tá? Quando a gente for dar continuidade a esse contexto da avaliação, esse CAB é a abordagem primária da vítima em parada cardiorrespiratória, tá? Eu não tinha dito isso antes. O A seria basicamente a gente fazer a mesma coisa que a gente fez lá no atendimento pré-hospitalar da vítima de trauma. É a gente verificar a permeabilidade da via aérea, se essa via aérea não está obstruída. E aí a gente pode aplicar as manobras. Aí eu vou só usar minha canetinha de novo. A gente vai usar o chin lift. O chin lift vai ser a manobra, basicamente, que você vai apoiar a sua mão na região da mandíbula, da maxila e da mandíbula, e vai fazer a abertura da via aérea, para que você consiga visualizar se há algum corpo estranho na cavidade oral da vítima. O draw thrust seria... O chin lift é essa daqui, gente, perdão. Essa que eu botei a seta agora. O chin lift eu vou alinhar a via aérea da vítima, mantendo o pescoço em um nível de estabilidade para que essa via aérea não se encontre obstruída em virtude de um posicionamento adequado da vítima. Então, chin lift é alinhar a cabeça. Jaw thrust, vou até botar aqui com a minha letra feia aqui, com a coordenação pouca que eu tenho. Então, chin lift é essa daqui que eu estou riscando embaixo, tá? E o jaw, J-A-W, T-R-H, se eu estiver escrevendo errado aí, alguém depois me corre, T-R-H-U-S-T. Então, o jaw thrust seria essa manobra em que eu faço a abertura da via aérea após o alinhamento dela e verifico se tem algum corpo estranho presente na cavidade oral da vítima, ou orofaringe, impedindo a passagem do ar na uma possível ventilação que eu tenho como conduzir ou oferecer para esses casos, tá? O B seria o breath, ou breathing, né? Respiração seria breath, breathing seria respirando, né? Então, o breath, que é a respiração, eu vou ter que oferecer 2 ventilações a cada 30 compressões, se eu tiver a condição de fazer isso, como eu tinha dito. A gente pode usar 2 dispositivos nesse contexto. O primeiro deles é esse que está aí na tela, é o conhecido Pocket Mask. O Pocket Mask, ele é vendido, e as pessoas que normalmente estão em ocorrência no serviço de atendimento móvel recebem um Pocket Mask. Ele é de uso individual, e é o que é que ocorre? Ele tem uma máscara que vai garantir a vedação da face da vítima, depois das manobras de chin lift e jaw thrust serem aplicadas. Eu vou alinhar a cabeça da vítima, verificar a via aérea, adaptar o Pocket Mask, como essa colega está fazendo aqui. Obviamente que essa imagem é de uma demonstração, não é de uma parada cardiorrespiratória, ninguém vai estar tão bem penteado assim na hora. Pode até estar, mas depois fica bagunçado. E aí a gente adapta um filtrozinho, onde a gente consegue soprar o oxigênio para essa vítima, sem ter retorno do ar da vítima ou contato mucosa com mucosa, que há a possível transmissão de micro-organismos e a contaminação do socorrista. Lembrando que a gente tem que prezar pela nossa segurança nesse contexto, certo? Então, só lembrando, para respiração,
a gente vai usar o Pocket Mesh, que é esse primeiro dispositivo. E o segundo dispositivo é aquele que Remédios tinha citado antes, que é o Ambu, o dispositivo máscara, válvula, bolsa, ou bolsa-válvula, tá? Esse dispositivo ele tem 3 peças, que é essa daí. As peças do Ambu, eles são a máscara, que eu vou adaptar na face do paciente, a válvula, que seria esse dispositivo aqui, que eu estou fazendo um círculo nele, e a bolsa, que eu vou estar adaptando ela na ponta, ó. Aqui nessa figura está mais visível, mas a bolsa está aqui. A gente está adaptando esse dispositivo aqui e consegue estar montando o sistema por completo, tá? Porém, a gente vai ter 3 formas de usar esse dispositivo. Primeira delas, sem nenhuma conexão. Eu vou ter só a bolsa e a máscara, a válvula e a máscara. Nesse primeiro caso, eu vou estar oferecendo para o paciente 21% de FiDO2. FiDO2 é fração inspirada de oxigênio, tá? O ar ambiente que a gente está respirando agora, ele tem diversos gases. Todo mundo sabe disso. Tem o hidrogênio, tem o nitrogênio, tem o oxigênio, que se compõem e formam o ar ambiente. Quando a gente faz uma respiração, a gente consegue inspirar 21% de oxigênio do ar. Se eu usar o Ambu só com a máscara e com a válvula, eu vou dar para o paciente o ar ambiente. Então, eu vou dar 21% de oxigênio. Vocês estão vendo aqui do lado dessa figura que eu fiz a bolinha, que tem um dispositivo como um chicote. Esse chicote ele pode ser adaptado nessa pontinha aqui e ligado numa fonte de oxigênio, que é o segundo caso aqui, ó. O extensor com o chicote ligado na fonte de O2, e aí eu deixei de dar 21% e passei a dar 60% de fração inspirada de oxigênio a esse paciente, a essa vítima. E se eu monto o Ambu completo, como está aqui nessa foto, nessa primeira foto, com a máscara, com a válvula, com a bolsa, e ele ligado a uma fonte de oxigênio feita aqui, eu vou conseguir dar 100% de oxigênio a essa vítima. E, ou seja, eu estou aumentando a fração inspirada de oxigênio. Com isso e com uma boa compressão sendo realizada, eu consigo manter o sangue circulando com um potencial de oxigênio bom e previno que a hipóxia cerebral. Em outras palavras, você conseguir aplicar as compressões dentro de um ritmo correto, que a gente vai ver a posição e a técnica correta. Mas vamos pensar, de 100 a 120 compressões por minuto, seja elas de forma ininterrupta ou em ciclos de 30 para 2, e ventilando essa vítima, eu tenho uma condição, ou em outras palavras, um prognóstico de melhora dessa vítima muito positivo. Essa vítima vai conseguir se recuperar dessa parada, vamos dizer, sem nenhuma sequela, tá? Todo mundo conseguiu entender essa questão do Ambu, das conexões? Não se preocupa que todo o material teórico, por exemplo, reanimação, a gente não está vendo aqui online, mas quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente vai ter, a primeira aula da gente basicamente vai ser uma prática de reanimação cardiopulmonar, tá certo? Não se preocupem, a gente tira todas as dúvidas. Lembrando que eu deixei no material auxiliar aqui na aba atividades, eu deixei os POPs da unidade temática, e ontem eu postei no mural de vocês aqui no Classroom a aula que eu estou usando aqui. Então, vocês podem consultar os dois, tá? Então, qual seria a forma correta de realizar a compressão torácica, Diego? Eu tenho dificuldade de entender isso. Primeiro, o ponto adequado para a aplicação das compressões é a nível da região external, tá? Ou no externo, na região central do tórax. No tórax, a gente vai ter uma proeminência óssea chamada apêndice xifoide. Eu vou pedir licença a vocês aqui, só para eu abrir o Google. E aí, quando eu abrir o Google, eu mostrar essa estrutura para a gente não ter problema, tá? O apêndice xifoide. Então, o apêndice xifoide é essa proeminência óssea. Ela se apresenta aqui, ó, na região inferior do tórax. E aí, quando eu fizer a avaliação da vítima, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar 2 falanges, 2 dedos, colocar sobre a região do apêndice xifoide, e aqui o que é que determina? Ó, coloquei 2 dedos e vou livrar o apêndice xifoide. 2 dedos acima do apêndice xifoide seria essa região central, é onde eu vou estar aplicando as compressões torácicas. Por que, Diego, vai ser nesse local?
O coração ele é um órgão que está localizado na região external, média external do tórax, ele está no meio do tórax e ele tem uma proeminência que é voltada para a esquerda. Então, o coração de vocês é do tamanho do punho fechado de cada um, esse é o tamanho do meu coração, por exemplo. Lá na região central do tórax, ele vai estar levemente inclinado para a esquerda. Então, se eu aplicar as compressões no meio do tórax, eu vou estar comprimindo esse coração diretamente no seu local de posicionamento anatômico. Então, lembra, 2 dedos eu coloco sobre o apêndice tifoide, acima desses 2 dedos é o local onde eu vou começar a fazer as compressões do tórax. Então, é bem importante vocês lembrarem dessa condição. Para realizar a compressão, é importante que eu coloque uma mão de base, feito tá aqui nessa fotozinha que tem um rapaz de blusa jeans, que eu estou riscando aqui de azul. Então, uma mão ela vai estar aplicada diretamente no tórax. Essa mão, vocês que estão me vendo, ela deve ser colocada com a região hipotenar da mão. Vê que essa posição aqui, esse sulco inferior da mão, se você colocar aí no seu tórax, ele vai encaixar bem direitinho aqui na região do externo. Podem fazer aí esse exercício e ver se não encaixa bem direitinho. Então, eu vou colocar essa mão e a minha outra mão eu vou entrelaçar, fazendo o que esse colega está fazendo aqui, ó, encaixando bem direitinho no local onde a compressão vai acontecer. Para que essas compressões aconteçam, se a vítima, no nosso caso, estiver no solo, eu vou ter que manter a vítima alinhada. A minha posição vai ser igual a essa aqui que essa socorrista está desenvolvendo no momento. Essa seta que eu fiz ficou muito da feia, mas tudo bem. O que é que ocorre? Eu preciso ter as mãos entrelaçadas e utilizar a região hipotenar das mãos ou a base das mãos. A minha posição ela deve ser com as pernas afastadas, ajoelhado, com os 2 joelhos no chão. Não adianta ficar de cócoras, com uma perna levantada e outra abaixada, porque isso vai gerar um estresse no local e você vai ter uma dificuldade para fazer a compressão. Ô Diego, por que a vítima está no chão? A gente precisa de uma superfície rígida para poder fazer a compressão torácica. Se a sua vítima estiver numa cama, por exemplo, ela estiver num sofá, é importante que você coloque ela sobre uma superfície rígida. Se você tem como colocá-la no chão, ótimo, coloque ela no chão em segurança, para não ter nenhum trauma, e comece as medidas de avaliação e compressão. Se você não tem como tirar ela do local, providencie algum objeto rígido que você possa colocar embaixo da vítima. Uma placa de madeira ou alguma outra coisa que, na hora da compressão, a sua força não seja absorvida por algum outro objeto. Por exemplo, uma almofada, o colchão ou outro tipo de situação em que a sua compressão não termine sendo efetiva, tá? Então, você precisa ter a sua posição alinhada, as mãos entrelaçadas com a região hipotenar encaixada na região do externo. Suas pernas devem estar firmes, você deve se ajoelhar e manter as pernas abertas, criando um centro de equilíbrio. A sua coluna deve estar reta, feito da amiguinha aqui, ó, da imagem. Coluna reta, tá? Às vezes a gente, pelo hábito de sentar e estar muito usando computador e celular, a gente às vezes tem uma posição mais relaxada. Então tem dificuldade, empina um pouco o bumbum e fica com a posição bem reta. Seus braços devem estar esticados. A força ela deve ser realizada pelo movimento de descer e subir do seu tronco. Ó. Então essa socorrista ela vai descer e subir o tronco dela, permitindo que a força seja aplicada. Então não é empurrar com o braço. O braço ele vai manter-se estável e você vai aplicar o movimento de descer e subir, garantindo que essa força ela seja contínua e que você não se desgaste muito em pouco tempo. Se você for utilizar o ambu para administrar oxigênio na vítima, torna-se importante que você faça o posicionamento do ambu igual a essa imagem aqui. A gente diz que a gente vai pegar o ambu com a mão dominante, a mão que você escreve ou que você faz as suas atividades, no meu caso é a direita. Então, você vai pegar o centro, a válvula do ambu, e vai colocar, adaptada a máscara na face da vítima. Ao colocar, é importante que você pegue o ambu na região central, permitindo que você consiga pressionar toda a válvula e que a máscara ela esteja adaptada na face da vítima por completo, garantindo a vedação. Aí a gente diz que a mão que você vai colocar lá na máscara é em C. Você faz um C com a mão e coloca lá na máscara. Vê que quando você faz o C feito a moça está fazendo aqui, o rapaz, ele consegue manter uma vedação completa da máscara na face da vítima. Tem alguém querendo perguntar?
Ô, professor Eduardo Bonfim, essa máscara tem tamanho ou não? Tem, normalmente, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Você vê aqui, Tá. Duda, por exemplo, que tem, ó, esse Ambu primeiro, ele tem uma máscara maior, que é o adulto. Esse Sim. aqui tem um formato mais redondo, parece uma conchazinha, que é pediátrico. E esse que é bem pequenininha a concha, ele é neonatal, Entendi. tá? Então, como a gente está falando de adulto, o nosso vai ser mais com essa máscara aqui, que está nessas duas situações, certo? Tá bom. Obrigado. Beleza. E aqui, todos entenderam? Então, existe uma posição adequada. Então, se você for assistir o Grey's Anatomy, que a maior parte de vocês deve gostar, ou as novelas da Globo, quando tem algum seriado da Globo ou novela que tem um paciente em parada, você vai ver que os atores eles estão fazendo uma compressão em que há um movimento do braço. Não há esse movimento do tronco subindo e descendo para garantir a força adequada para que essa compressão aconteça. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente aplica uma compressão, é extremamente importante que a gente consiga fazer um movimento de descida do tórax e retorno dele para a sua posição original. Por quê? Vê aí nessa imagem. Quando você comprime na posição correta, vamos entender que essa parte aqui que eu estou riscando é o externo e aqui é um corte do coração, tá? Então, quando eu aplico a força na posição correta e na profundidade correta, eu vou estar permitindo que o coração esteja comprimido e relaxado, comprimido e relaxado. De outra forma, de uma maneira mecânica, eu estou substituindo a atividade do coração. Lembrar que na compressão torácica eu não preciso utilizar muita força, não é ter força, é ter ritmo, tá? Então, o que é que o protocolo fala? Todo socorrista deve aplicar as compressões torácicas, garantindo a descida e o retorno do tórax, numa profundidade de até 5 centímetros para um adulto, evitando o excesso de profundidade, ou seja, evitando o excesso de força. Por quê? Se você aplicar muita força e levar esse tórax a uma depressão, a uma descida de mais de 5 centímetros, você pode causar fratura de externo, fratura de costela. Se o externo fratura, lembra das fraturas que a gente viu nas aulas passadas, a formato côncavo do osso ele pode perfurar o coração. As costelas que estão aqui nesse outro itinerário, elas se fraturadas podem perfurar os pulmões e causar um dano maior do que o necessário à vítima de uma parada cardiorrespiratória. Vocês podem aí já estar pensando em me perguntar, e isso acontece com muita frequência, Diego? Acontece. Acontece com muita frequência durante uma reanimação a gente ter fratura dos ossos. Mas é importante a gente lembrar que a fratura ela ocorre, mas ela ocorre quando essa força está sendo feita de maneira excessiva, aplicada de maneira excessiva, ou quando o posicionamento do socorrista não está correto, conforme a gente viu aqui nessa imagem, tá certo? Então é importante esse posicionamento, entender o ritmo e não é força, focar nas compressões e ventilações, se for o caso. Então, estamos eu e Eduarda, por exemplo, fazendo aí a reanimação da vítima. Eu vou ficar na compressão e Eduarda está na respiração, na ventilação. Eu vou estar fazendo essa situação com o movimento e Eduarda vai estar aqui na ventilação. Como o desgaste físico é maior de quem está comprimindo, é importante que toda a orientação em relação à contagem do número de compressões, ao conversar com as pessoas ou solicitar insumos ou materiais para trabalhar com a vítima, sejam feitas por quem está na ventilação. Quando a gente está na compressão, nosso desgaste físico é tão grande que às vezes a gente não consegue conversar. Então é importante que a contagem do número de compressões seja feita por quem está na ventilação. Se a gente está utilizando o ritmo 30/2, não conta de 1 até 30 em numerais sequenciais, que tu vai ter um desgaste ventilatório também grande. Conta de 10 em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz as 30, quando contar o 10 a última vez, 2 ventilações. É importante que haja uma sincronia entre quem está ventilando e quem está comprimindo. A forma como você conta as compressões, ela dita o ritmo para quem está comprimindo. Então, se você conta rápido, o colega vai sentir a necessidade de comprimir muito rápido. Então, tem que ter um nível de tranquilidade.
Lembrar que a gente tem uma quantidade, um contingente de força e de profundidade que pode ser aplicado para que a gente, no desembesto, na agonia de ser, termine causando algum tipo de dano para essa vítima, que não é o interessante, não é o que a gente quer. Todo mundo tranquilo até então? Acredito que sim. Todo mundo está caladinho. E aí chegamos na desfibrilação. Posso aplicar a desfibrilação? O que é desfibrilar, Diego? A desfibrilação precoce é a aplicação de uma medida para a reversão de uma possível arritmia que ocorre na parada cardiorrespiratória. Eu disse para vocês que a vítima ela pode ter uma parada cardiorrespiratória em virtude de algum problema cardiovascular. Na maior parte das vezes, o que está registrado na pesquisa da American Heart, desculpa vocês, gente, que eu tenho um refluxozinho bem chato dessa hora da manhã, eu fico toda hora aqui. Enfim. Então, é muito comum a vítima da parada cardiorrespiratória ela ter uma arritmia que leva à parada, tá? Ou uma arritmia que acontece durante a parada, melhor falando, que é a fibrilação ventricular. O que é a fibrilação ventricular, Diego? E aí eu vou usar em linhas gerais. Eu não vou entrar na fisiologia, porque Michel ainda não começou, nem Jéssica. Mas no coração, quando ele está batendo, ele faz dois movimentos. Um de contração, que a gente chama de sístole, e um de relaxamento, que a gente chama de diástole. Então o coração começa a fazer esses dois movimentos, garantindo com que haja a entrada e a saída de sangue dele para a oxigenação e para a distribuição por todo o corpo. O que ocorre em algum momento? Esse coração vai tentar fazer essa compressão, essa contração, e ele não vai conseguir. Ele vai ficar tentando e não consegue. É feito a gente pegar um carro, muitas vezes aparece na TV, você coloca a chave e liga o carro, fica e não liga. E não liga. Então é como a mesma coisa estivesse acontecendo com o coração. E a gente diz que esse coração está fibrilando, ele está tentando fazer uma contração. Qual a melhor forma de tratar uma fibrilação? Desfibrilando. Então, a desfibrilação precoce é recomendada pela American Heart Association desde 2015, porque se fala que ela é aplicada o mais precocemente possível numa parada cardiorrespiratória, ela garante uma sobrevida da vítima em muita possibilidade. Entende-se ainda pela American Heart que cerca de 75% das paradas cardíacas têm uma fibrilação ventricular. Então, se esse é um fator de sucesso e de bom prognóstico, por que não utilizá-lo? Aí a pergunta de Tiago naquela hora foi, certo, mas como é que eu vou saber? Vê aí nessa foto que eu botei aí na apresentação que esse é um DEA, desfibrilador eletrônico automático, DEA. O DEA ele é previsto de ser utilizado em ambientes em que haja uma circulação de mais de 300 pessoas por dia. Então, na ACES tem DEA, Diego? Tem DEA na ACES. Todo o campus da ACES tem DEA. No shopping tem DEA? Tem DEA. Por quê? Porque desde 2015, no Brasil, é lei ter o desfibrilador eletrônico automático em ambientes de circulação de mais de 300 pessoas, bem como se esses ambientes oferecer um potencial de risco e de necessidade de primeiros socorros, deve ter um brigadista para realizar esses socorros. Então, vocês vão ver, por exemplo, no shopping Caruaru tem uma brigada, tem um bombeirinho que fica lá dando volta toda hora, observando o andamento das coisas. Lá no polo comercial tem um brigadista. Acredito que em Santa Cruz do Capibaribe, lá no polo de comercialização de moda, deve ter também. Então, essas são medidas para utilizar, para que pessoas capacitadas utilizem o DEA. O DEA, gente, não tem segredo. Ele é muito, muito, muito fácil de usar. Por quê? O DEA conversa com você. Você vai ligar ele nesse botãozinho aqui, ó. Eu estou pintando agora. Então, quando tu liga, ele vai ativar essa telinha aqui. Nessa tela, não sei se vocês estão percebendo, essa é a cadeia de sobrevivência. Então, ele vai começar dizendo para você, calma, mantenha-se tranquilo, avalie a vítima, chame por ajuda, desobstrua as vias aéreas, adapte os eletrodos. Aí você vai colocar, os eletrodos são esse daqui, esse conjunto aqui, que ele vai mostrar um adesivo que tu vai colar, um na parte superior, essa parte azul no externo e essa outra parte aqui na base aqui do tórax. Ele ficaria os dois eletrodos nessas duas posições aqui e esse eletrodo maior, mais compridozinho, azulzinho, aqui na região do externo. Quando você adaptar os eletrodos, ele vai pedir para que você se afaste e ele vai verificar se a vítima tem a fibrilação ventricular.
Se ele tiver a fibrilação, ele vai orientar que você acione o choque, que é nesse coraçãozinho aqui. Essa telinha aqui está passando tudo que está acontecendo, os batimentos, paciente e tal. Ele vai pedir que você acione esse botão, você vai apertar o botãozinho, ele vai pedir para que você se afaste da vítima, ele vai fazer uma contagem de 10 segundos e vai aplicar o choque. Quando ele aplicar o choque, ele mesmo vai verificar o ritmo da vítima e vai dizer se você vai continuar as compressões ou se você vai dar uma nova carga elétrica, uma descarga elétrica para a vítima ter uma nova desfibrilação. E aí os eletrodos podem permanecer conectados no tórax da vítima durante toda a parada e o DEA ligado, tá certo? Porém, ele só vai dar o choque quando você autorizar que ele dê, que é apertando o botãozinho e ele mandando você se afastar. Ele vai conversando com você. Oi, alguém abriu o microfone. Oi. Mas no caso ele só choca se for fibrilação ventricular? Por exemplo, o outro ritmo chocável ele não vai identificar aí, que é a taquicardia ventricular sem pulso. Ele não identifica. Esse é um ritmo que a gente entende, Tiago, que ele não é um ritmo de suporte básico de vida. Ele é um ritmo de suporte avançado. Aí, por exemplo, como é que eu vou tratar a taquicardia ventricular sem pulso? Com medicação. Aí isso aí seria o suporte avançado. Se ele, por exemplo, não identifica outra arritmia, ele vai pedir que você continue a compressão. Lembrando que você, no começo de tudo, já chamou por ajuda e logo esse suporte avançado vai chegar para poder dar para a vítima o que ela necessita. Certo? Vamos lá. E aí a American Heart ela propõe um algoritmo ou uma facilitação de como isso aí acontece. Então, como deve acontecer o suporte básico de vida? A gente vai começar com a vítima que não está responsiva, que não tem respiração ou está apresentando gasp. Quando isso acontecer, eu vou acionar o serviço de emergência, que é o SAMU, através do 192. Vou pegar o desfibrilador, se eu estiver no local, e adaptar ele para verificar se a vítima precisa de choque. Se eu não tiver o desfibrilador, eu vou iniciar imediatamente as compressões torácicas, lembrando que eu vou comprimir com força e com rapidez. Cuidado na força e na rapidez para não exceder a necessidade lá do tórax. Alguém abriu o microfone aí. O senhor vai ensinar a gente o tempo, né? Vou, meu amor, com de uma para certeza. outra. Com certeza. Vamos ver tudo isso na prática, nem se aperrei. Vamos agora, nesse momento, tentar pegar esses detalhes que são necessários do protocolo, para que quando a gente for praticar, a gente não tenha dificuldades em entender o que está acontecendo, a gente só se adapte, tá? Porque, na verdade, agora é só a instrução. E aí, por exemplo, se a gente estivesse na faculdade agora, eu ia fazer essa instrução para vocês, a gente ia descer lá para a praça ou para a sala de lutas e ia pegar os simuladores e fazer a reanimação, tá? Mas como isso não pode acontecer, nesse momento, em virtude da nossa própria segurança, a gente vai ficar somente na instrução. Então, voltando, a gente vai comprimir com força e com rapidez, lembrando que o ciclo ele tem 2 minutos. Nesses 2 minutos, eu posso utilizar a estratégia que eu tenho disponível, que é de 100 a 120 compressões por minuto ou 30 compressões para 2 ventilações em 4 ciclos, até fechar os 2 minutos. No final dos 2 minutos, avalia o pulso da vítima novamente para ver se eu paro e a vítima retornou da parada ou se eu vou dar continuidade a esses ciclos até reanimar essa vítima por completo ou chegar ao suporte avançado e encaminhar essa vítima de forma segura para a unidade hospitalar. Então, esse aí é um fluxograma, um algoritmo que facilita o entendimento de como isso acontece, que foi basicamente todas as informações que eu dei para vocês agora, né? Em resumo, o que é que deve ser feito e o que não deve ser feito. Essa tabela foi retirada desse quadro, foi tirado de lá do protocolo da American Heart, tá? Então, o socorrista deve, vamos aqui para a coluna que está em verdinho. Primeiro, realizar compressões torácicas numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto, tá? Lembrando, esse caso é em que você está num ambiente extra-hospitalar e não tem a condição de ventilar a vítima. Se tem condição de ventilar a vítima, 4 ciclos de 30 para 2, que vai dar os 120 da mesma forma. Comprimir pelo menos, com uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, que corresponde a 5 centímetros. Permitir o retorno total do tórax a cada compressão. Lembrando, eu vou comprimir para descer e voltar o tórax a
a compressão, a seu formato, a sua posição inicial. Minimizar as interrupções nas compressões, ou seja, quanto menos você parar em virtude de alguma situação, melhor. Ventilar adequadamente. 2 respirações após 30 compressões. Cada respiração administrada em 1 segundo, provocando a elevação do tórax. E aí ele está dizendo, ó, você só vai usar 2 respirações quando você estiver no ciclo de 30 compressões para 2 ventilações. E lembrar que a ventilação ela não pode demorar muito. Tem 2 ventilações e essas ventilações elas vão provocar a elevação do tórax, ou seja, ela vai encher o pulmão de ar. Lembrando que isso só vai acontecer se a sua abordagem primária tiver sido feita de forma correta e a via aérea da vítima estiver desobstruída. Vamos para a coluna em vermelho. O socorrista não deve fazer comprimir numa frequência inferior a 100 compressões por minuto ou exceder esse número, passado de 120. A gente não está aqui quantidade, a gente quer qualidade das compressões. Comprimir numa profundidade inferior aos 5 centímetros ou superior aos 5 centímetros. Se está inferior, eu não estou conseguindo fazer a substituição da atividade mecânica do coração. Se eu estou excedendo, eu tenho o risco das fraturas e da perfuração dos órgãos. Não se pode apoiar-se no tórax entre as compressões. A gente está excedendo a pressão no tórax e causando dano para a vítima. Não se pode interromper as compressões por mais de 10 segundos, porque isso traz prejuízo para a vítima. Aplicar oxigênio de forma excessiva, ou seja, uma quantidade excessiva de respirações ou respirações com força excessiva. Não é força, é seguir o protocolo. Sempre que a gente for para a parada cardiorrespiratória, a gente tem que lembrar do protocolo e fazer conforme está previsto. Se alguma coisa que eu estou aplicando, ela está com uma característica inferior ou superior ao que está previsto, eu vou estar trazendo dano para a vítima. Então, tem que se atentar nessas etapas para aplicar a reanimação com qualidade e, de certa maneira, garantir que essa vítima ela tenha uma sobrevida da melhor maneira possível. Ou seja, eu aplicando as compressões adequadamente, ventilando a vítima dentro do que é necessário, eu estou reduzindo o tempo dessa vítima sem o coração funcionar, eu estou substituindo essa atividade a partir de uma boa compressão sem causar dano para essa vítima e eu estou conseguindo ventilar ela, reduzindo a hipóxia cerebral e o dano aos outros órgãos. Bem, gente, o que eu tinha para falar basicamente era isso. Eu vou abrir agora, vou sair dessa apresentação, vou voltar para a nossa telinha lá, onde vocês sabem por completo, e agora eu vou abrir para dúvidas. Oi. Quando vocês abrirem o microfone para dúvida, diz o nome e a dúvida para eu poder saber quem eu estou falando. Professor, é a Nathalie. Oi, Nathalie. Eu queria saber se quando você vai dar as 2 respirações, você para a compressão, ou você continua ela? Se você está no 30 para 2, você vai parar. Não lembra que a gente contou os 4 ciclos de 30 compressões? Quer dizer, Sim. A gente contou as compressões de 1 a 30. Quando chegou no 30, quem está comprimindo para, você dá 2 ventilações e essa pessoa volta a comprimir novamente. Certo, Lembra obrigado. que o que está previsto no protocolo é que a gente não pode interromper essa compressão por mais de 10 segundos. Se isso excede os 10 segundos, eu estou trazendo algum tipo de prejuízo para a vítima. Certo, obrigada. Por nada. Professor. Oi, quem é? Laila. Laila. Vê, eu queria saber sobre esse apêndice tifoide. Se caso a gente comprimir em cima dele, o que é que acontece? Pode causar fratura, Laila. E vê só, como o apêndice tifoide é uma proeminência óssea que está lá na base do tórax, se tu apoiar e comprimir lá, tu vai estar mais comprimindo o abdômen do que o próprio tórax do paciente. Então, tu pode tanto causar a fratura do apêndice, como também tu fica lá na barriga dele comprimindo nada. Ok, obrigada. Nada, amor. E aí, gente, mais alguma dúvida? Pelo jeito, nenhuma. Eu tenho. Oi, quem foi que falou? O Ellen, vai. Professor, tipo, se fosse em um acidente e a pessoa tivesse uma parada cardiorrespiratória e a pessoa também tivesse traumas multissistêmicos, o que faria? Seria o mesmo procedimento? Vamos pensar, foi ótima a tua pergunta, Ellen. Seria o mesmo procedimento, porém a gente tem que enxergar o seguinte: eu tenho uma vítima de um acidente automobilístico que tem fraturas e que ela está em parada cardiorrespiratória.
essas fraturas têm hemorragia? É uma fratura exposta? Se tiver uma fratura exposta, com sangramento, ela é prioridade. A gente saiu do CAB e foi para o XABCDE. Então, a prioridade nesse caso seria o protocolo da vítima de trauma. Então, eu avalio se tem hemorragia, se a via aérea está desobstruída e se ela está respirando. Se isso tudo não está acontecendo, eu cheguei no C e vi que ela está em parada, eu vou reanimar a vítima. Ô, Diego, e as fraturas? Não é melhor a vítima viva com as fraturas do que ela morta com os ossos todos estabilizados? Então, são prioridades que a gente vai estabelecer e entender que a gente vai ter que pensar de forma bem crítica na hora. Eu preciso reanimar, a fratura depois a gente resolve. E aí, lembrando, isso só vai se aplicar se a vítima ela não tiver com hemorragia, porque a hemorragia ela é uma situação de prioridade. Beleza? Obrigada. Professor, Oi, quem é que está agora? é a Nathalie de novo. Oi, Nathalie. Se for o caso, tipo, a pessoa ter uma condição de obesidade mórbida ou ela estiver gestante, como eu posso fazer isso? A gestante Algum protocolo? Não, a gestante você pode aplicar a compressão protocolo da mesma maneira, não vai haver dano, tá certo? A questão do feto e do próprio abdômen da vítima, não tem problema. E aí a gestante a gente teria basicamente a mesma situação. O complicador nesse caso seria o feto, porque ele também vai estar em parada. Lembrando que a mãe vai estar em parada, há um colapso fetal também junto disso. No caso de pessoas obesas, ou você pegar uma vítima que é muito grande, a gente vai lembrar que a gordura ela serve também como um certo absorvente de impacto, né? Então, a gente, de certa maneira, vai ter que utilizar um contingente de força um pouco maior do que o habitual, para poder garantir que essa vítima tenha uma boa qualidade nas compressões. Obviamente que a gente não vai se pendurar e ficar pulando lá com muita força, porque lembra das complicações que podem ser geradas a partir disso. Então, lembrem-se, a força ela vai ser aplicada mais com prudência, porque senão vai chegar um momento que vocês vão de um bom restabelecimento em virtude dessa força excessiva aí no contexto. Vamos para mais perguntas. Ô, professor, Obrigada. Oi, Eduarda. bora colocar agora assim, tem um acidente e tal, aí a pessoa tem uma fratura, também tá com a parada cardiorrespiratória. Aí Certo. a outra pessoa, aí bora dizer que eu tô com o meu amigo, meu companheiro de trabalho. Aí ele pode ir fazendo a parada e eu ir ajudando o negócio? Não, ele vai pro colapso cervical normal. Ou não? Isso. Como é? Se tem uma pessoa que vocês já fizeram a imobilização da cervical e identificaram que essa vítima está em parada, a pessoa que está na cervical vai manter a imobilização da cervical. E aí ela não vai ter condição de ficar ela vai ficar na parte superior da cabeça. Sim. A outra pessoa que vai entrar para ventilar a vítima e colocar o ambu, ela entra na lateral e coloca o ambu e o colega continua fazendo a compressão sem problema nenhum. Não esquecer que essa imobilização da cervical é padrão ouro. Eu não posso soltar a cervical e me desesperar com tudo, não. Mantenha a cervical estabilizada e mantenha a vítima realizando o protocolo de reanimação sem problemas. Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu, de novo. Oi, Hélio. Se uma pessoa também entra em parada cardiorrespiratória e a pessoa tem escoliose, seria o mesmo lugar para fazer a reanimação? No mesmo lugar. O importante, Hélio, é nessa situação, se a pessoa, por virtude dessa escoliose, ela tem alguma alteração no formato do tórax, que você vá palpando o próprio tórax até você identificar a proeminência do apêndice, tá? Para quem não sabe o que é a escoliose ela é um problema de alinhamento das vértebras da coluna. Esse desalinhamento dessas vértebras, ela pode causar uma alteração no formato da própria coluna ou do tórax. E isso, de certa maneira, como ela está aí preocupada, pode ter uma variação anatômica que pode fazer com que a posição desse coração esteja num local diferente do habitual. E aí, nessas situações, é importante visualizar a vítima e palpar.
Você pode tocar, na dúvida, no local, e até na própria vítima que tem uma conformidade de tórax adequada, normal. Você vai tocando nas estruturas até você sentir o apêndice tifoide e identificar o local para você fazer a compressão. Certo? Professor, Oi, Fátima. meu nome é Fátima. Aí eu queria perguntar ao senhor que eu li no material da gente que a língua ela pode obstruir as vias aéreas. Só que eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a gente as vias respiratórias? Como é que a gente vai tirar? Vai tirar? Como é? Pronto, Fátima, vê só. Quando a gente faz aquelas duas manobras lá para alinhar a cabeça, a gente está na letra A. A gente viu que a vítima está sem pulso primeiro, que foi o C. Agora eu fui para o A. No A é a desobstrução da via aérea com o alinhamento. Quando você aplica o chin lift e alinhei a cabeça e o jaw thrust, que eu abri a cavidade oral da vítima, eu vou observar por muitas vezes que, em virtude dessa diminuição do nível de consciência, a língua dela cai para trás, ela vai lá para o fundo da cavidade oral. E aí, lá no fundo da cavidade oral, ela está obstruindo a via aérea. Quando a gente vai aplicar o primeiro socorro, lembra que a gente vai calçar luvas. Então, essa luva, tu pode fazer o dedo em gancho, feito eu estou fazendo aqui na câmera, colocar na cavidade oral da vítima e trazer a língua para a posição original. A gente só vai fazer isso nessa vítima porque ela provavelmente vai estar inconsciente, tá? Se a vítima está consciente, ela não está em parada cardiorrespiratória. Se essa vítima ela tem uma crise convulsiva, a gente vai ver isso nas próximas aulas, não é indicado colocar a mão na boca da vítima. A gente só vai fazer essa movimentação da língua se a vítima estiver inconsciente ou na parada cardiorrespiratória totalmente constatada, tá bom? Certo, e quando a gente fizer essa movimentação, onde a gente colocar, vai retornar e aí... Não, quando você colocar em virtude da manobra que você fez, ela não vai cair novamente, não se preocupe. Obrigada. De nada. Mais alguém? Todo mundo caladinho. Oi, Felipe. E se no caso Felipe cortou. e se não é uma PCR e tiver para posto, fazer. O Felipe tá cortando muito tua pergunta. Tu tem como mandar ela no chat aqui do lado? Fica melhor para eu te responder, porque tá cortando muito para mim. Deixa o Felipe mandar a pergunta dele, que aí eu respondo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai respondendo. Caso não tenha, aí eu vou fazer a orientação de vocês para as atividades que eu mandei, tá certo? Essas atividades, elas estão lá na turma do Classroom, tá? Uma foi liberada agora a partir das 9 da manhã e a outra, ela vai ser liberada a partir das 11, tá? Então, vocês já devem ter recebido um e-mailzinho aí falando da primeira atividade. É disponível até que horas, professor? Aí, a atividade de hoje, a individual, vocês vão ter como fazer hoje até as 23h59. A em grupo, vocês vão me entregar até a semana que vem. Vamos lá para a pergunta de Felipe. Se caso a vítima estiver em parada cardiorrespiratória e tem uma fratura exposta na costela, como poderei realizar a RCP? Misericórdia, vocês veem um sinal de guerra franca, né? Esse aí chama Jesus, porque sei não, viu? Vamos lá. A vítima está em PCR e tem uma fratura exposta da costela. Fratura exposta de costela é muito difícil de acontecer, Felipe. Normalmente, as fraturas de costela, quando ocorrem, pelo próprio esqueleto desse formato mais côncavo, a fratura normalmente ela vai para a parte interior do tórax. Quando a fratura de costela acontece, ela vai perfurar o pulmão. Mas é a mesma situação que eu disse lá para a colega antes, em relação ao trauma. A prioridade nesse caso é manter a vítima viva, então eu vou continuar a reanimação. Se essa perfuração do pulmão ela está culminando em um problema adjacente, esse problema ele vai ser resolvido com um suporte avançado. A gente vai lembrar que a nossa função nesse momento agora é substituir a atividade do coração de forma mecânica. Então, você vai continuar comprimindo, fazendo as suas compressões. Quando o socorro chegar, o SAMU, o suporte avançado, você vai informar que você constatou uma possível fratura de costelas e que aí o SAMU vai conseguir conduzir lá durante a intervenção dele com a unidade de suporte avançado. Mas nesses casos em que aconteça qualquer outra intempérie
vocês vão focar na reanimação, exceto no caso da hemorragia. A hemorragia tem que ser resolvida primeiro para poder vocês fazerem a compressão do tórax, tá certo? Mais alguém? Deixa eu botar aqui meu computador. Oi, Cassiana. Olha, se no caso acontece com bebezinhos de 1 ano, a gente aplica as mesmas 100 a 120? Não, o ritmo para reanimação neonatal é diferente. Até é um protocolo muito semelhante, mas ele tem abordagens completamente diferentes. Tanto em relação à quantidade de compressões, onde a compressão vai ser feita, como ela vai ser feita. Então, é um protocolo totalmente novo. Se eu fosse te explicar aqui, basicamente seria outra aula. Mas existe um protocolo próprio para reanimação neonatal de criança e adolescente também, tá certo? Tá certo. Mais alguém? Acho que eu posso explicar a atividade então, né? Então vamos lá. Ô, professor, Oi, Giovana. a gente já deve colocar o nome presente no chat? Pode colocar, pode colocar. Tá. É bom que todos coloquem, para depois eu não botar a foto em vocês. Mas depois fica registrado para mim quem participou. Mas botem o presente, não tem problema nenhum. Vou começar a explicar a atividade. Para eu explicar a atividade, eu vou usar a tela novamente, tá certo? Para vocês acompanharem aí a minha apresentação. Deixa eu vir para cá. Vou apresentar de novo a tela. Então, apresentando minha tela novamente, vocês estão vendo aqui, vocês estudando a nossa presença. Oi, alguém falou? Oi, Georgia. Oi, Georgia. A internet de Marciana caiu, aí eu posso colocar a presença no lugar dele? Pode. Eu vi que Marciano participou. Não se preocupa, não. Tanto vocês botando a presença, como depois eu consigo ver as pessoas que participaram do chat. Não se preocupem, tá certo? Mas eu vi que ele estava presente. Pode colocar, não tem problema. Então, vê só, gente. Explicando a atividade. Essa é a nossa página, nosso mural lá no Classroom, né? Todo mundo acredita que já acessou. A gente tem várias abas aqui na parte superior. O mural, que é onde normalmente a gente deixa os recados. Ó, deixei a aula que eu apresentei para vocês. Deixei aqui o código. E aqui já está postado, já tem um lembrete dizendo que eu postei uma atividade para vocês. Toda vez que tiver atividade ou material, vocês vão receber um e-mail. E nesse e-mail vai estar explicando que tem algo disponível. Aí aqui ó, tem várias abas. Ó, a primeira já está aqui dizendo que é uma atividade de reanimação cardiopulmonar. Essa atividade, basicamente, é um formulário online que vocês vão responder. Ele é um questionário sobre esse material que a gente utilizou, que a gente trabalhou agora pela manhã. Vocês podem fazer a atividade utilizando a apresentação que eu fiz. Eu deixei para vocês os POPs aqui embaixo. Ó. Os POPs, tem o POP 3, que é o POP de reanimação. Ele traz a quantidade de informações bem importantes para vocês utilizarem aí, tá? Deixa eu retornar aqui para a atividade, que ele não está querendo usar. Ô, professor. Oi, meu amor. Não é contado no tempo, não, né? Não, mulher, tem calma, eu vou explicar. Aí, esse formulário online, que é para vocês responderem, vocês têm que responder ele hoje. Ele foi postado agora às 9 da manhã e vocês têm que me entregar até a meia-noite de hoje. É só clicar nele, ó, eu vou clicar, ele vai abrir o formulário e aqui vocês vão colocar o nome e a matrícula de vocês. Quando botar para a próxima, ele vai apresentar as questões, ó, vou botar aqui só para vocês verem. E aí, na outra, ele vai ter as questões que vocês vão estar vendo e respondendo lá de acordo com a situação, certo? Depois que terminar, você envia a resposta e vai chegar para mim automaticamente. Lembrando, todos vocês só podem fazer um envio, não tem como corrigir depois que mandar. Então, leiam devagar, prestem atenção no que está sendo pedido, para vocês não responderem errado. Na próxima aula online que a gente fizer, eu vou começar comentando as respostas do formulário de vocês, certo? Então, as respostas que aconteceram. Amanhã, às 11 da manhã, vocês vão receber outro e-mail dizendo que tem uma atividade em grupo.
Essa atividade em grupo nada mais é do que vocês vão fazer grupos de até 6 pessoas, como eu disse, e esse grupo ele vai criar um material para informar uma pessoa leiga sobre como ela deve realizar o primeiro socorro numa parada cardiorrespiratória. Esse é um material visual, tá? Então, que a pessoa leia ou ela observe e ela entenda como ela vai fazer isso. Então, vocês vão fazer essa construção em grupo no Google Drive. Para essa construção acontecer, vocês podem ter os monitores enquanto apoio. Cada grupo de atividade da unidade temática tem um monitor. Quem não tem, acredito que ontem a Eduarda entrou em contato com a Eduarda, representante da turma, e otimizou isso. Então, entrem em contato com os monitores, que eles vão estar auxiliando vocês em como fazer essa atividade. Essa atividade em grupo, vocês podem me entregar até o dia 2 de abril, que é na quinta-feira da próxima semana, para que na sexta-feira também a gente faça um momento discutindo esse material. E aí, como é que vai ser essa discussão desse material, Diego? Vocês vão apresentar um seminário online para mim. Muito mesmo bacana. E aí, o que é que vai acontecer? A equipe não produziu um material visual. Esse material vocês vão colocar na tela, vão apresentar a tela de vocês e vão falando como é que aconteceu aí as informações para a gente poder saber como orientar uma vítima numa situação como essa, ou esses leigos aí, como eles vão ser orientados nessa situação aí da parada cardiorrespiratória. Então, é uma atividade dinâmica, vocês devem trabalhar no Drive. Para quem ainda não sabe usar o Google Drive, os monitores já sabem usar e podem orientar vocês. Se precisarem de uma informação adicional, eu posso fazer um videozinho e colocar lá no Classroom, mostrando como usa o Google Drive. A Eduarda já está dando todo joinha aí para fazer esse vídeo. Eu faço agora o vídeo, já boto lá no Classroom de vocês, mostrando como é que usa o Drive. Deixa de coisa me chamando de blogueira aí. Eu quero ganhar dinheiro sendo blogueiro, viu? Não é nem blogueiro, é blogueiro mesmo. Blogueiro. Então, vê só, eu posso fazer um vídeo mostrando como é que usa o Google Drive. E aí eu estou falando do Google Drive por quê? As pessoas que acham que vão fazer nada, no Google Drive ele registra toda a atividade que vocês fizeram. Quem entrou no Drive, quem escreveu o quê, quem fez o quê, está mostrando tudo lá no Drive. Então, se liguem porque eu estou ligado no que vocês estão fazendo. Top, amei. Certo? Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre o Google Drive para poder orientar vocês. Só lembro, mais uma vez, que a atividade de hoje, o exercício, ele deve ser respondido até às 23h59. Então, não deixem de responder, porque ele está valendo a atividade. Isso mesmo, Guilherme, vocês estão sendo observados em todos os aspectos. A gente consegue ver quem está participando e quem não está participando. E essas ferramentas, elas permitem um registro. Oi, Nathalie. No caso, a gente vai ter que compartilhar o documento do Drive com o senhor, né? Não precisa compartilhar. Compartilhem comigo, podem compartilhar. Pode compartilhar. Para o senhor poder ver quem é que está fazendo, né? Isso mesmo, Nathalie, porque aí eu consigo ver o relatório. É bem isso mesmo, Ítalo. É o Big Brother A6 que a gente está fazendo aí. Bem, gente, basicamente o que eu precisava falar para vocês era isso. Alguém tem alguma dúvida? Tem ainda alguma pergunta? Tem alguma sugestão para fazer? Os monitores que estão na sala querem falar alguma coisa? Querem dizer alguma coisa? Podem ficar bem à vontade. Ô, Diego, bom dia. Oi, Amanda, bom dia. Isso que eles vão fazer é tipo um folder, né? Isso, pode ser um folder, pode ser um esquema, um fluxograma, pode ser qualquer coisa, desde que ajude uma pessoa leiga a entender. Por exemplo, se alguém quiser fazer um desenho e botar lá que esse desenho oriente, pode fazer. Ah, eu quero fazer um esquema, Diego, usando figuras do Google Imagens, lá do Google, da página do Google. Pode usar também, não tem problema. Ah, a gente quer fazer um vídeo, pode fazer um vídeo também, não tem problema. Como vocês quiserem fazer. Sim, senhor. Obrigada. Por nada, bom. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? E aí, nesse contexto de produzir esse material, vai da criatividade de vocês. Eu acho, Celestino, que é bom tu acordar. Celestino tá acordando ainda. Faz um café aí ligeiro e toma. E aí, gente, eu fico à disposição
Vocês me tem lá no grupo de vocês do WhatsApp. Qualquer dúvida, podem gravar um áudio, escrever, marcando o arrobinha lá, porque eu fico marcado e consigo ver que tá bem bacana lá, e eu consigo que eu estou marcado e que tem alguma dúvida acontecendo, e aí eu vou respondendo vocês. Eu vou gravar o vídeo agora pela manhã e tento postar ainda hoje, mostrando como é que vocês usam o Google Drive. Não esqueçam do formulário online para responder hoje, até às 23h59. Amanhã, essa atividade do Drive fica aberta para postagem, e aí, na semana que vem, a gente teria a discussão, iniciando a aula, com a discussão sobre o exercício, sobre as questões do exercício, e sobre a apresentação de vocês desse material, e a minha aula, mais uma vez, sobre outra temática que eu vou trazer para vocês. Combinado? Então, Combinado, certinho. Certinho. Então, estão pensando que vão ficar sem fazer nada? Se enganaram. Estão pensando que é só comer Netflix? Acabou o Netflix de vocês, por enquanto. Mas é bom que a gente ocupe a mente e dá uma movimentada no dia, para não ficar sem fazer nada. Olha o outro ali reclamando. Ô, professor. Senhora, dona Eduarda. Olha, deixa eu lhe dizer. Diga. No nosso grupo da sala só tem 55 pessoas. O senhor disse que tem 65. Podiam dar aparecer isso aí. É porque, meu amor, entraram os monitores na turma. Aí, quando entra todo mundo na turma, o volume cresce. Aí eu falei 60. Olha, hoje na nossa turma, deixa eu lhe mostrar para você não me chamar de mentiroso. Aí. Apresentar Jamais. de novo. É bom que vocês vão se ver aqui, do lado, nas telinhas. Então, ó, quando a gente chega na turma, essas aqui são as poucas turmas que eu dou aula, tá certo? Sim. Aí, ó, vem aqui, a de vocês é a primeira. Ó, quantos alunos tem aqui, ó? 67. Aí só tem aluno da gente assim ou tem monitor também? Não, aí Tem os de monitores têm. Aí quando eu venho para pessoas, ó, eu sou o professor, estou como professor, e aqui a galera toda que eu estou no meu BBB monitorando aqui, tá vendo? Aí tem, ó, Sim. Valéria é aluna da turma também, ela tá vendo isso tudo, viu? Sim. Então, ó, aí tem todas aqui, todos vocês, e tem os monitores. Então, a Amanda tá aqui, o Celestino tá aqui. Entendi. Tem os monitores também. Pensei que tinha entrado 10 pessoas novas, já é de misericórdia. Não entrou 10 pessoas novas, não. Tá? Mas entendi. Mas aí, você entendeu, né? Bem, gente, acredito que o objetivo inicial seria esse. Se foquem em responder a atividade de vocês. E qualquer dúvida eu fico à disposição para ajudar vocês a sanar as dúvidas, tá certo? Ô, professor. Fiquem bem. Oi, meu amor, e o Hélio? É só colocar o nome e o número da matrícula na atividade? Isso. Naquela primeira página, tu vai colocar o nome e o número da matrícula, e nas outras tu vai clicando nas alternativas. Certo, obrigada. Vocês não vão conseguir finalizar o formulário se você não responder tudo. Todas as questões são obrigatórias. Então, enquanto você não finalizar, não receber lá na tela a mensagem que você finalizou, você não vai conseguir. Certo? Então, respondam o exercício, leiam o POP vai ajudar muito a responder o exercício. Peguem a aula que eu mandei lá no Classroom, o PDF, baixa o PDF, dá uma olhada e tenho certeza que vocês vão conseguir responder, porque eu não fiz muita complicação, não. E produzam a atividade para na próxima semana a gente apresentar e conversar um pouquinho sobre os detalhes e aí tirar todas as dúvidas que possam ter ficado. Tá certo? Então, bom dia. Quem não tomou café? Tchau, Duda. Quem não tomou professor. café, toma café. Tchau, Giovana. Tchau, professor. Beijos. Bom dia. Próxima. Tchau, Pi. Saudade, bom te ver. Ô, Giselda, que bom Tchau, te ver professor. também. Adorei te ver aqui. Eu também. Tava com saudade de tu. Seja bem-vinda, viu, meu amor? Vai ser maravilhoso ter você com a gente. Obrigada. Beijo, fiquem com Deus. Descansem, se cuidem. Logo, logo a gente se encontra. Descansar se Deus como? quiser. Beijo, tchau. A gente Tchau, aqui tchau. agora. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Eli. Tchau, Rosicleide. Tchau, Natália, Giovana, Giselda, Guilherme, Marciano, Fátima, Marcílio. Tchau, professor. Felipe. Tchau, Celestino. Tchau, Eduarda.
Para de gravar pra sair. Pronto.